Eu quero ver você em uma das nossas cruzadas evangelísticas muito em breve e até lá eu espero que esteja orando por nós, porque o mundo e a nação estão vivendo um momento complicado na história. E eu acredito que isso seja parte do plano de Deus. Obrigado por fazer parte disso. No programa de hoje, meus convidados são Darren Wilson e Todd White. E eles fizeram uma coisa incrível. Eles filmaram um documentário sobre o Espírito Santo. Uma coisa que eu nunca vi antes. Eu quero dar as boas-vindas ao programa. Obrigado por vocês estarem aqui, Obrigado, cara. Darren. Prazer. Obrigado, Todd, de Valeu, novo. É irmão. bom te ver aqui. Foi um Eh, prazer. Darren, foi você que criou isso? Foi ideia sua fazer esse filme chamado Holy Ghost? Pode me contar um pouco como surgiu, de onde veio essa ideia? Na verdade, eu achava que estava na hora de parar de fazer documentários gospel, viajar filmando coisas de Deus. Sei. Eu estava numa grande cruzada que o Jesus Culture estava fazendo em Nova York. O Bill Johnson estava pregando. Ele disse a palavra Espírito Santo e eu senti um mover dele. Eu sabia que tinha que fazer um filme sobre o Espírito Santo. Eu não podia parar ainda. Então eu fiz um acordo com Deus. Eu disse, olha, eu faço outro documentário para o senhor, mas com uma condição, não sou eu quem vai dirigir, o senhor tem que dirigir. Se eu vou fazer um filme sobre o Espírito Santo, eu quero que seja o primeiro filme que foi, literalmente, na medida do possível, dirigida pelo Espírito Santo. Sei. Então, essa foi a ideia principal. Eu só queria que não tivesse nenhum plano, fosse tipo, Espírito Santo, que tipo de filme você quer? Onde você quer que a gente vá? Então, nós orávamos e ele dizia ao Tommy para onde ir e quem levar. E a gente descia do avião, Todd está de prova, e a gente se olhava e perguntava, tá, e agora, o Uau! que fazemos? E o resto era uma grande aventura. Então, na verdade, esse é um filme dirigido pelo Espírito Santo. Sim, Me dá exemplos de situações que não foram planejadas e que só aconteceram. claro. Então, por exemplo, na verdade esse filme tem duas partes. Nós lançamos a primeira e a segunda, Holy Ghost Reborn, vai estrear no outono. Então, a parte que eu vou contar está no segundo filme. Mas eu estava com o Todd, a gente estava em Roma e a gente queria turistar. Tá lembrado disso? A gente queria turistar e a gente queria ver Roma livremente. É. Então, entramos no metrô e fomos para todo canto e Todd cantando pra caramba no metrô, dentro do metrô mesmo. Então, chegamos lá, saímos do metrô e 5 minutos depois que chegamos, vimos uma manifestação enorme descendo a rua com milhares e milhares e milhares de Não pessoas. sabiam o que estava Não, não, acontecendo? não, não, nem ideia. Milhares de estudantes protestando contra o governo, estavam com raiva, soltando Bombas de bombas de fumaça. fumaça, espirrando tinta em todo lugar. Tinha uns policiais com Era a polícia pra escudos. todo lado, e a gente pensando: "O que que é isso, cara?". Quer dizer, o meu instinto natural foi, tipo, deixar eles passarem. É. A maioria das pessoas foge Pois disso. é, mas no momento eu estava com o Todd White, o único cara do planeta que ia querer se meter nisso. Então entramos no tumulto, e então tivemos um encontro incrível de 2 horas com alunos irritados que encontraram Jesus. Nós nunca eu não sabia, nada daquilo foi planejado, praticamente nada no filme foi planejado. Basicamente chegamos em um lugar e Deus começou a agir. E Todd é um dos seus convidados. Sim. E quais são as outras pessoas do filme? Caramba, nós filmamos muitas pessoas. Hum. Eu levei o Todd, filmei num show da Korn, tinha uns caras lá, Jake Hamilton, Mark Marx, Robin Dawkins, evangelistas diferentes, pessoas de todo tipo. E eu queria tentar tirar, coisas diferentes o máximo possível, colocar tudo junto e ver no que E ia dar. pessoas têm experimentado o poder do Espírito Santo no mundo real, não é? Sim, eu queria que as pessoas, eu percebi que a maioria das pessoas que lidamos não vão à igreja, não são cristãos. Sim. Então, eu queria que as pessoas sentissem a presença tangível do Espírito Santo, porque o problema de fazer um filme, qualquer filme sobre Deus, é que você está lidando com uma pessoa invisível, É. sabe? Então, como é que o filme é uma mídia visual, então, temos que tentar eu estou sempre procurando momentos onde o Espírito Santo está, obviamente, se movendo em alguém. Sei. E isso, sabe, o incrível sobre Deus é que ele queria que esse filme fosse feito tanto quanto a gente. Então ele às vezes ele ia ao extremo com o amor que derramava nas pessoas. Foi uma coisa linda de ver. Quando estavam filmando, claro, o Todd e eu somos amigos e ele me falou sobre isso. Ele disse, algumas coisas são barra pesada. Eu não sei como algumas pessoas da igreja vão assimilar isso, mas o que o Espírito Santo está fazendo é maravilhoso. Ele não se sente forçado a se encaixar nos nossos modelos pré-concebidos para ele.
É. Ele está disposto a ir além. Eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre isso e vocês vão ver o que eu estou dizendo. Esse vídeo não é daquele convencional que a gente costuma ver nas igrejas, mas você vai ver a realidade do poder do Espírito Santo trabalhando no mundo real. Dá uma olhada. O que você está dizendo? Eu tô muito magoado com os meus pais. Você está magoado com seus pais, não é? É, Qual é, irmão? Você conhece Jesus? eu cresci numa igreja presbiteriana. Beleza, irmão. Já entregou sua vida a ele? Convidou ele para fazer morada dentro de você? Eu não sei, cara. Se liga, irmão, é a única forma das coisas com seus pais mudarem. É sério, tô falando sério. Eu fui viciado por 22 anos, irmão. Eu tava tão chateado com a minha mãe, com meu pai, e isso explodia o tempo todo Eu dentro de virei um mim. alcoólatra também. Eu sei como é isso, irmão. Eu sei É muito como é. complicado. É muito Deus vai difícil curar isso. você. Deus vai curar, eu prometo, irmão. Deus vai tirar isso de você. Escuta, a única forma dele tirar isso é se você convidar ele para fazer morada no seu coração. Só ele pode resolver isso, porque você não tem como ficar limpo. Tá me entendendo? Não tem como alguém ficar limpo o suficiente para ele Ninguém entrar. pode. É isso aí, irmão. Jesus pode. Você vai orar comigo? Tô falando sério, irmão. Você vai deixar ele entrar e fazer morada em você? Vamos lá, meu irmão. Sim, eu Olha, aceito. quantos de vocês já ouviram... Escuta, gente, vocês acreditam que Jesus é real? Vocês acreditam? Então vamos lá. Eu quero que cada um de vocês me faça um favor. Escuta, não me importa quem você é, não me importa o que você fez, não me importa no que acredita. Você pode orar comigo agora? Colocar a sua vida nas mãos de Deus, deixar Ele ser dono dela? Eu quero saber quem faria isso comigo agora. É isso aí, é Jesus. Tem que ser Jesus, irmão. Quem mais? Quem mais vai dizer sim pra Jesus? De verdade. Vamos lá, gente. É isso aí. Maravilha. Bem, pessoal. Vamos orar. Chega Chega pra cá. mais, galera. Eu quero que todo mundo que quiser orar chegue perto de mim agora. Vamos lá, irmão. Isso é demais. É sério, cara. Já entregaram suas vidas a Jesus? Alguma vez? Eu tenho um crucifixo nas costas. Vem cá, chega mais perto. Vamos lá. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, cara. Ele pagou o preço para perdoar nossos pecados, mas também para morar dentro da gente através do Espírito Santo. Então agora, vamos pedir para Jesus perdoar, para Deus perdoar todos os nossos pecados. Jesus pagou um preço que nunca podemos pagar. Ele pagou um preço para ter a oportunidade de morar dentro de nós, entenderam? Então agora eu vou conduzir todos vocês em oração, entenderam? Quem aqui diria com certeza que acredita que Jesus é real? Quem? Que bom. Isso é tudo que vocês precisam. Acreditam que ele morreu por vocês? Sim. Isso, hein? Acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos por vocês? Sim. Gente, não importa a religião que vocês tenham, não importa. Se eram católicos, para ele, isso não importa. O que importa é que sabem que Jesus pagou aquele preço. Mas ele não pagou só para levar vocês para o céu, pagou para levar o céu para dentro de vocês. Assim o Espírito Santo pode morar É em a melhor você. parte. Agora eu preciso que você pegue todo o seu lixo, tudo o que aconteceu, podem botar tudo, tudo o que aconteceu com você, tudo que você nunca gostaria de ter feito. E ele vai limpar tudo, cara, porque Jesus é o único caminho. Eu prometo, gente, não é religião, é relacionamento com o Rei da Glória. Amém? Amém. Amém. O que acabamos de assistir aconteceu num show do Korn. Para quem não sabe, o Korn é uma banda secular de heavy metal. Isso. E vocês foram ao show e começaram a falar de Jesus para as pessoas. Me conta o que aconteceu. Então, a ideia original era... na verdade, a gente estava em Roma, juntos, e você queria conhecer o Brian. Isso. Então, eu liguei pro Brian e isso me fez pensar... que Brian é o o guitarrista Brian que é o falamos. guitarrista da É isso aí. Korn. Ok. E eu fiquei pensando, como sempre eu faço, tipo, o que aconteceria com o Todd num show da Korn? Parecia que ia dar boas cenas, sabe? Então, a ideia original era pegar uns fãs antes do show, levá-los até de volta para o ônibus, umas 2 ou 3 pessoas, e depois pedir para o Todd e para o Brian orar por eles e deixar o Espírito Santo fazer o que quisesse. Então chegamos e percebemos que o ônibus era muito pequeno, não ia funcionar. Então eu fiquei sentado e orando muito, e eles, os dois, o Todd e o Brian, se conhecendo, e eu pensando, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? E ele deu uma visão e disse, leva eles até as pessoas e causa tumulto. Foi exatamente o que eu ouvi o senhor dizer, leva eles e causa tumulto. Então eu fui até o Brian e ele perguntou, o que que você quer fazer? E eu disse, é isso que eu acho que Deus quer que a gente faça. E lembra do que ele disse? Ele disse, eu sonhei com isso ontem e é isso que temos que fazer. E fizemos. A minha ideia era fazer uma coisa pequena. Mas o Espírito Santo disse, não, o filme é meu, nós vamos agitar esse lugar. E depois disso, eu acho Olha. que fizemos história no Rock and Roll
naquele dia com... Olha, eu não consigo pensar num ambiente mais sombrio do que num show de heavy metal. Com certeza não é o lugar que pensamos em fazer uma reunião como um culto. Mas, Todd, o que você estava pensando? Como entrou nessa situação? Então, pra mim, a sombra brilha mais do que a luz. Quer dizer, o que eu tô querendo dizer é que a luz brilha mais do que as sombras. Eu sei que não importa o quão sombrio, ele vai brilhar, não importa. Eu fui um cantor de banda, uma banda hardcore, eu era cantor. Eu Aham. fazia a multidão pirar, eu fazia ela se empurrar e se bater, tipo... "Arr!" Eu pensava, cara, olha só isso, olha o que eu consigo fazer. Então depois, quando planejamos isso, uma das coisas que eu lembro foi que Field, o baixista, disse, vamos precisar de seguranças. Vamos precisar, eles vão ter que vir com a gente. Eu falei, relaxa, não vamos precisar não. Isso vai ser totalmente diferente. E foi mesmo. Então, esse é um segmento desse filme. Isso, Quais são os isso. outros? Eu sei que foi a Índia. Quando fomos à Índia, eu queria fazer uma coisa impossível. Eu fui a Varanasi, lugar onde nasceu o hinduísmo e o budismo. E uma das coisas que Deus me disse antes foi: eu quero que você vá às maiores religiões do mundo, apresente o Espírito Santo e veja o que acontece. Essas eram as minhas ordens. Então eu pensei, duas religiões nasceram em Varanasi e vamos para lá. Uhum. Então nós aparecemos e a minha ideia era levar o Jake Hamilton, que é um cara do rock and roll. É E líder de louvor líder de também. louvor, isso. E Mark Marks, que é um evangelista e mais uma pessoa. E aí nós sentamos num lugar lá no Ganges e aí começamos a louvar. E eu não queria nem pregação, eu só queria ver o que ia acontecer quando louvássemos num É. lugar assim tão sombrio. E, sem dúvida, o que aconteceu era absolutamente 100% impossível. Nos permitiram filmar dentro de um templo nas margens do Ganges. Deveríamos ter morrido por isso. Poxa. Coisas assim, sabe? Você faz por obediência É. e ousadia, e Deus cuida do resto. E isso não é novo para você. Você filma coisas incríveis assim há anos. Você começou. É isso Qual foi mesmo. o primeiro? O Dedo de Deus? O Dedo de Deus foi o meu primeiro, e depois Amor Indestrutível, Pai das Luzes e Holy Ghost foi o quarto. Escuta, eu sei que é incrível. Você pode mudar a televisão quando quiser. E na TV a cabo você tem centenas de canais e filmes à disposição. Então, tudo isso está disponível, mas isso é muito diferente. Você não vê coisas assim com frequência. Primeiro, você não vê filmes muito bem feitos, com boa produção e com unção. Não é comum, mas além disso, esse filme foi dirigido e inspirado pelo Espírito Santo. É mais do que entretenimento. Ele vai fortalecer a sua vida e edificá-la. Sabe, esse programa de TV, eu vejo como uma forma de entrar na sua vida, de ministrar você e de ser uma voz na sua vida que vai ajudá-lo a crescer. Darren, você disse que esse livro não é novo para você. Não, foi um dos livros que eu usei para pesquisa durante o filme, então é Pois um bom livro. Na verdade, Reinhard Bonnke está no filme, Ele não é? tá no Holy Ghost e no Pai das Luzes também, sim. E você disse que esse livro É um dos meus favoritos. É? É um dos livros mais claros e fáceis sobre o Espírito Santo. Sabe, se você quer conhecer o Espírito Santo, eu estava num culto na África há alguns meses. O Todd sabe, eu fui lá a alguns cultos, então era o dia da Fire Conference, que a gente tem que orar para os pastores e líderes da igreja receberem o Espírito Santo. Eu comecei a orar pelo povo e o Espírito Santo desceu de uma forma tão poderosa e incrível. Se você nunca viveu isso, você não sabe do que eu estou falando agora. Mas, Todd, eu sinto como se todo o desejo por todas as outras coisas tivesse sumido naquele momento. Sabe, eu sinto que a igreja, de uma forma geral, esqueceu o Espírito Santo. Sei.
Olha, quer dizer, você ouve muita teologia e muitas boas pregações, mas poucas vezes, raramente ouve uma pessoa que realmente, em primeiro lugar, conhece o Espírito Santo. E Uhum, sabe como atrair as pessoas para essa experiência com o Espírito Santo. Eu acho isso trágico, porque o claro. Espírito Santo não é só uma adição do cristianismo, uma cereja que podemos colocar num bolo. É, A igreja nasceu no dia em que o Pentecoste aconteceu. Foi aí que a é, igreja começou a nascer. E a igreja primitiva não sabia nada sobre uma forma de cristianismo desligada do Espírito. com Ela era certeza. liderada pelo Espírito, guiada pelo Espírito. Todd, você acha que há uma falta do Espírito Santo na igreja de hoje? E como reconquistamos isso? Eu não sei como se pode ser cristão sem ele, porque ele é tudo, não dá para deixá-lo de fora. Como conseguimos de volta? Eu fui salvo há mais de 10 anos. Eu levei um tiro, você conhece o meu testemunho. Mas quando eu voltei do desafio jovem, eu entrei no meu quarto, eu vi Deus no meu quarto e pedi para ele se revelar a mim como o Pai. E o Espírito Santo me encontrou lá. Só de falar nele me dá vontade de chorar, porque ele é a melhor coisa da minha vida, a todo momento, o meu conforto. Ele é o meu tudo, cara. Ele é meu encorajador, meu ajudador. Jesus disse, vai ser melhor pra vocês se eu for embora, porque É, se eu não é, for, ele não vem. Vai ser melhor pra vocês. É maneiro eu ficar aqui, é muito é. maneiro, mas quando eu for embora vai ser melhor. Então, como a igreja pode existir sem o Espírito Santo? É ele quem faz tudo ser absolutamente real, É. tudo na E vida. não só a igreja, mas o crente individualmente. É isso aí. Sabe, Darren, quando eu vi, antes de ser lançado, eu vi que estava fazendo um filme sobre o Espírito Santo. Tudo dentro de mim disse sim, eu tenho que ver isso, porque, sabe, eu tenho uma longa história com o Espírito Santo. Ainda assim, eu o desejo mais do que o ar e do que a própria vida. Se você está assistindo isso e tem esse desejo, precisa mesmo alimentar esse homem espiritual. Darren, o que espera que uma pessoa aprenda ao assistir esse documentário? Eu espero que as pessoas se apaixonem mais por Deus, mas mais que tudo, quando eu entrei nisso, as pessoas acham que eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, eu só faço o que Deus manda eu fazer. Mas quando eu entrei nisso, eu não entendi o Espírito Santo da forma que eu precisava e queria. Eu cresci com essa imagem da Trindade. Jesus era o legal, ele era o parecido comigo. O Pai era o irritado. E o Espírito Santo era uma fumaça. Ele era como o Todd disse, uma fumaça, sabe. E acontece que eu não conseguia entender isso. O que aprendi com isso é que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Tem uma personalidade e tem sentimentos que podemos ferir, sabe. Podemos deixá-lo feliz, sabe. E ele é alguém que você tem que conhecer, Sim, entende. sei. E, ele é a pessoa mais legal do mundo. É. Então eu espero que as pessoas parem de ter medo Uhum. do Espírito Santo. Eu acho que parte disso é que o ignoramos, mas eu acho que a maior parte do motivo da igreja fazer isso é o medo que tem É. dele. Medo do que ele vai exigir, medo do que vai fazer com ela, medo se vai fazer ela parecer boba. Ele não existe para fazer você parecer bobo, existe para te dar vida, É. para alimentar você, existe para ser tudo que você precisa que ele Sabe, seja. uma coisa que eu amo sobre o que vocês fizeram é que vocês conectaram o mover do espírito ao evangelismo. O que você fez no show do Korn, o que você fez na Índia, essa junção, essa introdução do poder do Espírito Santo para levar o homem a Cristo. Sim. E no livro de Atos, se lembra, Todd, quando o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2, É, e aí Pedro é se isso aí. levantou e fez aquele sermão famoso, e Isso. ele diz, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E no É. final, então, ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele liga o derramamento do Espírito Santo com a colheita de almas que vai vir no fim. Eu mencionei isso porque você sabe que nós, o Ministério Cristo para Todas as Nações, ganhamos almas. Esse é o nosso chamado. E amamos o mover do Espírito Santo, amamos sinais e amamos maravilhas porque elas levam pessoas a Jesus Cristo. E eu preciso mencionar isso antes que o nosso tempo acabe. No início, na introdução do programa, você viu algumas fotos de grandes multidões se convertendo a Jesus. Isso está acontecendo agora. Não é uma coisa que acontecerá daqui a 15 anos ou que esperamos que vá acontecer em algum momento. Estamos vivendo agora o maior movimento do Espírito Santo sobre salvação na história do mundo. Quase 74 milhões desde 1987, quase 8 mil pessoas por dia durante 26 anos consecutivos. Absolutamente surpreendente. E eu quero pedir
para que faça parte disso. Darren vai fazer uma coisa por nós hoje. Faça a diferença hoje e se torne um parceiro mensal Cefam. Acesse nosso site e clique em Doe Online. Como parceiro, suas orações e apoio mensal é algo com que podemos contar para ajudar em nosso orçamento na missão de pregar o Evangelho. Para doações no cartão parcelado, você vai receber gratuitamente um exemplar do livro Devocionais de Fogo e o Pen Card especial com 8 filmes incríveis da série de filmes Full Flame. Seja um parceiro deste ministério hoje. Faça o seu dia mais feliz sendo parceiro de um ministério que ganha almas. Torne-se um parceiro mensal. Acesse o nosso site. Clique em Se Tornar Parceiro. E juntos dividiremos todas as bênçãos da parceria ministerial que Deus nos promete em sua palavra. Se torne um parceiro desse ministério hoje. Lembre, meu amigo, que toda a doação que você faz nos ajuda a continuar levando o Evangelho pelo mundo e falar de Jesus para as pessoas. É o que o Espírito faz na Terra, levar as pessoas Amém. até Jesus. Pessoal, não podemos falar sobre o Espírito Santo sem permitir que ele toque a vida das pessoas que estão assistindo. Amém. E eu sei que mesmo sendo só uma conversa, há corações sedentos por isso. Então eu quero pedir que vocês olhem para aquela câmera e orem pelas pessoas do outro lado, que elas tenham uma experiência com o Espírito Santo hoje. Pode fazer isso? Pode Sim, começar, claro. Darren? Pai, eu oro agora, peço que toque todos os que estão assistindo o programa, Sim, Pai. Pai. E que seu Espírito Santo venha e eles sintam a sua presença, Pai. Tantas pessoas que estão assistindo, que estão solitárias e precisam de um abraço, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê um abraço forte Sim. e que elas tenham uma ideia verdadeira de quem o Senhor é e que elas não precisam ter medo de Ti e não precisam mais fugir de Ti, Pai. Podem viver É isso aí. contigo plenamente. sim. Então vem sobre elas agora, em nome de Jesus. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Pai, eu peço o seu fogo, Deus. Que ele venha sobre as pessoas, que acenda suas vidas. Eu peço crescimento. Que, Senhor, aqueles que não te conhecem sejam batizados por você. Sim. Que o Espírito Santo venha sobre o seu povo. Pai, agradeço pelo movimento e fogo que não podem ser contidos. Porque senão não teríamos mais o homem, mas sim você, Deus. Obrigado, Senhor. Manifeste sua presença para o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amigo, eu espero que você saiba que o Espírito Santo é incrível. Ele pode viajar através do tempo e espaço, tocar em você onde estiver, na sala, no quarto. Se isso acontecer com você, eu quero saber. Tem informações de contato aí na sua tela. Entre em contato conosco, nos conte o que Deus fez na sua vida. Se tiver pedidos de oração, pode mandar. Nós temos um grupo de oração que está sempre em intercessão. Com certeza ele vai orar por você. Todd e Darren, muito obrigado por separarem um tempo para Claro. virem aqui. Valeu pelo convite. Foi uma alegria e obrigado por se juntarem a nós. E não esqueçam do programa da semana que vem, no mesmo horário e no mesmo canal. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe.